o Flamengo precisava, mesmo com jovens, e aí que a gente vê, né, Sormani, quando o trabalho de base, ele aparece ou surge com um pouquinho mais de relevância em relação a outros, né? O Flamengo tem uma estrutura de base fantástica. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, muitas informações, muitos elogios ao time do Flamengo, né? Os reservas finalmente fizeram uma boa partida, golearam o Bangu jogando pelo Campeonato Carioca ontem, 5-0, o Flamengo do início ao final indo pra cima buscando resultado. Foram 3 pontos importantíssimos, porque com isso o Flamengo sobe um pouco na tabela, já deixou a situação um pouco menos perigosa para quando os titulares voltarem, né? Lembrando que os titulares do Flamengo que estavam lá nos Estados Unidos, né, foram lá dar uma passeada, jogar um amistoso contra o São Paulo, já retornaram e devem entrar a campo já no próximo jogo pelo Campeonato Carioca. Então assim, o Flamengo vai se preparando para esse início de 2025, né? Reservas jogaram bem, o Carlinhos foi um destaque nesse jogo, conseguiu marcar ali 2 gols, jogou bem, enfim, teve algumas oportunidades. Um time muito jovem, um sub-20, né? Era um jogo assim, um pouco equilibrado, o Flamengo melhor, porém, depois que o Bangu teve um jogador expulso, a situação ficou bem boa pro Flamengo, que conseguiu dominar e ir pra cima, marcar 1, 2, 3, 4, e o 5º gol ali no final do segundo tempo, garantindo uma excelente vitória, e a imprensa paulista elogiou demais essa atuação do Flamengo, e também ali falou um pouco sobre os novos reforços, ficaram ali até abismados com a força do Flamengo, desse elenco para 2025. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Deixaremos aqui na descrição o link da Placar TV para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem enrolação, vamos pro vídeo. Para ilustrar, tem hoje Vasco e Madureira, Português e Fluminense, mas ontem tivemos de novo mais uma derrota do Botafogo, que está num começo de temporada, como o Sormani diz, em viés de baixa. Tudo bem que não é o time, mas só toma lambada. E o Flamengo, com ainda esse início de temporada de freio de mão puxado, foi lá e meteu 5-0 no Carlinhos, mas que ajudou muito o Flamengo. Foi uma expulsão justa de um rapaz do Botafogo, eu esqueci o nome. Bangu. Do Bangu. O cara deu uma entrada criminosa no menino do Flamengo. Aí o Flamengo já é mais time que o Bangu, que é o último colocado do campeonato, tem toda essa facilidade e constrói esse resultado com o pé nas costas. Que era o que se esperava, né? E o Maricá fez 2-0 do Nova Iguaçu. Hoje tem Boa Vista e Sampaio Correia, Vasco e Madureira e Português e Fluminense. Mas o fato é que o Flamengo precisava, mesmo com jovens, e aí que a gente vê, né, Sormani, quando o trabalho de base, ele aparece ou surge com um pouquinho mais de relevância em relação a outros, né? O Flamengo tem uma estrutura de base fantástica. E me chamou muito a atenção, nesse início de Campeonato Carioca, mesmo com o time principal fazendo pré-temporada, Estados Unidos e tudo mais, o Flamengo só conseguir agora uma primeira vitória ainda contra o Bangu, assim, que eu digo, primeira vitória que eu falo com expressividade, jogando bem, é decepcionante, né? Mas é um time todinho reserva. Quem não foi? Carlinhos e o Lohan, os dois únicos jogadores. Lohan que tá indo embora pro CSKA. Exato, que já participaram do time de cima. Os demais jogadores nunca jogaram. Eu não vi o jogo, mas o Carlinhos jogou bem, né? Jogou bem. Gols, né? Deu um passe, um jogador que estava muito escanteado lá, né? Que busca aí pelo menos ser parte do elenco, né? Eu não consigo julgar muito o Carioca nessas condições em que os times grandes estão, né, totalmente desinteressados. Luiz, é o seguinte, desculpa. É o seguinte, os próprios times fazem com que a gente não se interesse em assistir o Campeonato Carioca. Carioca. Colocar a classificação aí também, para ilustrar, que vai falando em cima. O pau tá comendo no Campeonato Paulista com grandes jogos, o Corinthians jogando às 7h30, o Clássico Santos... eu vou deixar de assistir para ver Maricá e Nova Iguaçu, Bangu e Flamengo? É duro, com todo respeito, gente. Professor Mano, mas é a sua profissão, ok. Mas eu não sou de ferro, entendeu? Também não dá pra gente assistir todos os jogos ao mesmo tempo. Não dá. Eu vejo os melhores momentos e tal. Então, não dá. O que os próprios times do Campeonato do Rio de Janeiro estão fazendo com o Campeonato Local, eles estão diminuindo, desprestigiando e afastando a própria mídia do trabalho dela, entendeu? Os jogos estão sendo... O Flamengo jogou ontem no Castelão, não foi no Castelão? O Flamengo jogou fora. Acho que foi no Castelão.
Os times jogam em casa, o Vasco vai jogar em Manaus contra o Madureira, enfim. Castelão de São Luís. São Luís. São Luís. Quem? O Flamengo, Castelão de São Luís. São Luís do Maranhão. Você vai pra São Luís, legal, o Flamengo tá lá na minha cidade. Aí os jogadores não tem estão, ninguém, não adianta, pô. isso é um desprestígio também Que nem, pro por próprio exemplo, torcedor. eu que sou de Bauru, sábado, Noroeste e Palmeiras. O Estevão não jogou, pô. Deve ter quebra a atração da cidade. Exatamente. O Noroeste ficou 200 anos fora da Série A. Não sabe nem se vai continuar na Série A o ano que vem. Ao que tudo indica, pode continuar. Sim, pode Começou continuar bem. mesmo. Aí o Palmeiras, mas o próximo campeonato, provavelmente Palmeiras e Noroeste, vai ser em São Paulo. E o Estevão já não tá mais. Então, o cara de Bauru queria ver o Estevão, não viu e nem vai ver. A mesma coisa acontece com o Campeonato do Rio de Janeiro. O cara vai jogar em São Luís do Maranhão, eu tô com a escalação do Flamengo aqui, eu não vou nem falar. Porque não, né, são garotos que vocês não conhecem. Mas os times do Rio de Janeiro não podem tratar o Campeonato Carioca do jeito que está sendo tratado. Olha, Pra mim isso é como se fosse um jogo treino de pré-temporada, uma coisa assim grande. É gol de churrascão, né? Isso é gol de churrasco, né? Hein, Quesada? Esse é o problema do nosso calendário, porque você não consegue ter um tempo decente para preparar as equipes. E aí foi obrigado a colocar clássico só a partir da sexta rodada. Ou seja, a partir da sexta rodada aí a gente para com a brincadeira. Aí o campeonato começa para valer. E vai ser interessante porque tá praticamente todo mundo igual aí dos grandes, né? Estão iguais. Até a gente brincou um dia desse, né? A Taça Rio é a que vai ser sobra mais depois, interessante né? do que a... Tu é capaz da Taça Rio, mas ter os 4 grandes aí, né? É isso aí. Mas, gente, Quesada, mas é aquilo que eu tô falando. Independentemente de ser um time só de moleque, quando a gente eu acho que poderia estar fazendo mais, eu concordo. O Flamengo tem garotos, Sormani, que, poxa, poderiam mesmo não tendo esse entrosamento ou jogado a primeira vez no profissional, estão atuando contra equipes que também merece, claro, nossa consideração, mas são equipes limitadas. Né, o Campeonato Carioca, os pequenos do Campeonato Carioca. Mas foram 3 jogos até então. Ontem o Flamengo fez o torcedor facilitar. Claro, mas o torcedor fica pé da vida, né? O torcedor fala, pô, mas não é possível, né? Cara, o torcedor olha a camisa do Flamengo. O torcedor do Flamengo, olha, o torcedor do Flamengo pega esse jogo aí, dá uma olhada. Quem que tá jogando aí? Não, mas ele curtiu, mas ele curtiu o 5x0 do Flamengo. Cadê o Flamengo aí? Entendeu? Mas ele quer ver o Flamengo ganhar. Qual que é o Flamengo? Qual que é o Flamengo aí? Nem isso. Mas Sormani, o torcedor do Flamengo não quer saber. Esse detalhe, mas é verdade. Nem a camisa é igual, pô. Não, você vê, a camisa do Flamengo, o uniforme do Flamengo é maravilhoso. Dá pra jogar com um, né? O time tá de branco. Mas aí, enfim, é que agora tem essa bobeira aí de camisa 3, não sei o quê. Não é só isso. A questão é porque o Bangu era o mandante no jogo, entrou inteirinho de banco, o Flamengo não pôde usar o calção branco. Por não usar o calção branco, então ele não usou a camisa liçada. Põe o calção preto. Mas enfim. Põe o calção vermelho. Também concordo com você, entendeu? Pra mim é muita frescuraiada com essa coisa de camisa. Mas ainda assim, repito, o torcedor, ele olha a camisa do Flamengo, ele não quer saber se é o Flamengo da Bote, o Flamengo do Remo, o Flamengo... Não importa, ele quer ver o Flamengo ganhar, entendeu? E aí é o que eu acho que fica essa decepção também desses garotos que entraram em jogos. Ontem foi 5x0. Ok, ontem. Eu acho que demorou pra dar uma resposta e contra o Lanterna do campeonato. Só isso, Quesada. Eu acho que os moleques têm que aproveitar essa chance. Não, eu acho que os grandes, eles têm mesmo com uma base aí, com um time que não é o titular, fazer algo melhor pelo investimento, pelo poder financeiro e tal. Mas está esvaziado, a gente tem que admitir que está esvaziado. É muito maior, né? É de calendário, de organização desse campeonato que cada ano que passa parece que está mais... Enfim, o Flamengo contratou o Danilo? Ainda não? Não. Não fechou ainda? Ainda não fechou. Parece que vai fechar e tal. O Danilo parece que já se acertou lá com a Juventus. E a tendência é que, de fato, ele venha assinar com o Flamengo. Vai ser uma grande contratação, já falamos sobre isso ontem. Deve vir para jogar na zaga, para suprir ali a ausência do Fabrício Bruno, que foi pro Cruzeiro. Fez um gol contra ontem. Sim. Falha do Cássio, né? Falha do Cássio. Ficou bravo depois. Ele ficou bravo, né? Não, eu vou falar disso na sequência, só antes que hoje a gente tem o Vasco ainda, que vai com o time misto. O Vasco só vai com o titular no próximo jogo, né? Então tá aí, né, um pouco da análise aí, elogiaram, né, o time do Flamengo, elogiaram um pouco a garotada que finalmente venceu,
e fizeram aquelas críticas, né, como é bem comum, até porque o Flamengo, concordo com as críticas, são bem válidas. Também esperava um pouco mais do que dessa garotada, né? Ah, mas são jovens, pô, isso e aquilo. Concordo, acho que não dá também pra dar uma cobrança exagerada, né? Porém, também eu era um daqueles que esperavam um pouco mais do que foi entregue, pelo menos nos 2 primeiros jogos. Porém, conseguiu fazer um 5-0, que é um resultado bem difícil. Seria um resultado difícil até para o time profissional do Flamengo, lá o titular, teoricamente, né? Não é todo dia que você consegue ganhar por 5 gols de diferença. E a garotada foi lá, conseguiu. O Carlinhos jogou bem, fez até 2 gols na partida. E com isso o Flamengo vai se preparando no próximo jogo. Volta já o time que vocês estão acostumados a ver, né? Com o Rascaeta, enfim. O Juninho deve jogar, não sei se ele está regularizado para fazer estreia ou não, mas é o Flamengo já iniciando a temporada de 2025 para valer. Próximo jogo o Mengão vai com o time titular, então todo mundo certamente vai parar para assistir esse grande jogo. Diz o que você achou, você concorda, discorda do que foi dito? Opine abaixo e daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Obrigado a todos, valeu!